meus amigos e minhas amigas. Olha, quando eu aceitei fazer a resenha desse livro, quando o autor Wilson Couto me ofereceu Vacina e Outros Contos, confesso que eu não imaginava o quanto esse livro iria me impactar. E assim, também não imaginava o quanto é difícil explicar esse livro. É uma obra que está me criando assim uma espécie de sensação de eu sou incompetente. O livro é fininho, mas geralmente a gente associa livros fininhos a livros fáceis, mas eu confesso, não é um livro fácil. E o surpreendente é que a linguagem dessa obra, ela não é uma linguagem rebuscada. O livro ele é muito claro em suas palavras. Não há necessidade nenhuma de ficar pegando o dicionário. São palavras que nós encontramos no dia a dia. Embora a maioria das histórias, dos contos, aconteçam em ambiente hospitalar e a gente imagina que livros como esse terão uma linguagem técnica, mas o autor ele utilizou de uma linguagem assim muito simples que qualquer pessoa pode entender, porém, todavia, contudo, mesmo com essa linguagem assim muito clara, muito objetiva, o livro eu diria que ele tem uma forte carga emocional. E é essa carga emocional é como os sentimentos que esse livro nos evoca e faz com que nós sejamos atingidos por eles, é o mais difícil de ser explicado. Eu estou assim com uma sensação, um turbilhão de sentimentos que eu não sei assim exatamente como colocar em palavras. A obra, como eu já disse, fala de questões de ambiente hospitalar. Todas as histórias envolvem doenças, tragédias. A maioria delas tem a perspectiva da visão do médico, mas algumas também trazem a visão do paciente. Trata de doenças. Algumas doenças saem por um lado falando de preconceitos, mas assim, há uma forte carga de tristeza em todas elas. Eu não vi nenhuma história aqui nesse livro que eu pudesse dizer que tem um final feliz. E o que é surpreendente é que o autor ele foi assim muito realista, muito verdadeiro. Não pareceu que ele quisesse exagerar nos acontecimentos para forçar uma tristeza. Simplesmente ele descreveu a realidade da vida dos médicos, dos pacientes, de uma maneira assim tão direta, tão verdadeira, que não há como não mergulhar nos sentimentos dessas pessoas. A sensação que eu tive é que na realidade o autor ele nem criou essas histórias. Por ele ser médico, penso eu que ele deve ter visto essas cenas ou ter escutado essas cenas de outros médicos, de outros pacientes e transcreveu. Ele expôs com toda a clareza essa realidade e jogou pra gente. E ao ler isso, a gente, por compreender tão naturalmente as palavras do autor, a gente entra nesse processo de mergulho de tristeza, porque são doenças, são preconceitos, são coisas tristes da vida, é um lado sombrio que muitas vezes a gente tenta renegar, deixar de lado,
mas que a gente, de vez em quando, a gente tem que parar para enfrentar. E isso também me fez ver o quanto as pessoas que trabalham em hospitais são heróicas. Pacientes estão em hospitais, pessoas que estão doentes, mas assim, o paciente não é uma opção. Então eu não colocaria um heroísmo para os pacientes, embora eles tenham que enfrentar algo que venha assim de surpresa. Mas pensando na questão dos médicos e enfermeiros e funcionários, eu fico imaginando, puxa, o que que passa na cabeça dessas pessoas? Que sentimento é esse para enfrentar essas situações tão adversas? E assim, é incrível que a gente sabe da vida dos médicos, a gente conhece, mas eu penso que eu nunca tive uma percepção verdadeira como eu estou tendo agora depois de estar lendo o livro Vacina e Outros Contos. Eu tô assim chocado com o que o autor me causou. Eu tô assim realmente impactado com esse turbilhão de emoções. E eu não, eu tô sentindo assim também aquilo que eu já disse, uma incompetência por não conseguir colocar em palavras, mas eu diria, é um livro que só você lendo para você compreender o que eu tô sentindo assim. O autor, ele fala de maneira clara, fala de maneira objetiva, ele tem uma força, um poder de controlar os nossos sentimentos e aí a gente meio que vive. É como que se a gente estivesse dentro do paciente, do médico, diante daquela situação. A maioria dos sentimentos é de tristeza, um, alguns momentos de raiva, porque tem um médico racista, mas profundamente é um livro triste. E isso pode fazer com que algumas pessoas tenham medo de encará-lo, mas eu volto a dizer, não tenha medo. Eu sei que que tá difícil de compreender o que eu quero realmente expressar, mas eu diria, mergulhe. Deixa o coração falar, deixa o coração sentir. Não se trata realmente de compreender, mas assim, é um dos livros assim que eu diria mais sensoriais. Você tem que realmente sentir. E é isso, gente. Parabéns ao autor, ao Wilson Couto. Menos ponto para mim por não conseguir explicar tudo, mas eu acho que talvez tenha dado uma leve noção do que eu quero dizer. Mas clareza mesmo vocês só vão ter quando ler Vacina e Outros Contos. Então, gente, o meu famoso bordão é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!